Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio De nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. E todos ficaram admirados com seu ensinamento. Ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, encerramos o tempo do Natal com a festa da Sagrada Família, com a solenidade da Epifania e também a festa do batismo do Senhor, que caiu no dia de ontem. Iniciamos o tempo comum, que é o tempo do dia a dia com o Mestre. É um tempo que se estende ao longo de 34 semanas, que será interrompido pelo tempo da Quaresma, em preparação à Páscoa, e depois prosseguirá. É um tempo muito rico, e tempo comum pode parecer um tempo sem importância, mas na verdade foi no tempo comum, ou seja, neste caminho que Jesus faz a Jerusalém, que tantas graças aconteceram, que ele ensinou com a palavra, com a vida. E hoje, o evangelista Marcos nos coloca à frente a Jesus que está ensinando. E ele não ensina como os mestres da lei, que são pessoas que simplesmente transmitem conteúdos para as pessoas e dão uma interpretação que na verdade era muito mais deles, não é? Do que propriamente do Espírito Santo. Jesus é aquele que ensina com autoridade. Autoridade. Jesus fala com propriedade, porque é aquele que veio do céu. Jesus é aquele que conhece o Pai. Jesus é aquele que nos apresenta com clareza este Deus de amor e o seu plano através desse caminho que ele nos propõe.
autoridade. Nós vivemos uma verdadeira crise de autoridade nos nossos tempos, porque parece que as novas gerações não se dobram facilmente às autoridades, sejam elas de que espécie forem, não é? Autoridades políticas, religiosas, autoridades no campo do trabalho, autoridade paterna e materna, tudo aquilo que é visto como autoridade, por muitos é visto com uma certa resistência, um bloqueio, né? Por quê? Isso não se deve apenas a uma rebeldia da geração atual, mas até um certo descrédito por parte de algumas pessoas, não de todas, a gente não pode generalizar, de algumas pessoas no que diz respeito ao seu papel verdadeiro de autoridade, não é? Que fala com coerência, da mesma forma que age em consonância, não é? Com esta palavra, que transmite segurança, que de fato mostra um caminho muito certo e claro, mas sempre com congruência, não é? Então muitas pessoas já não dão crédito às autoridades, talvez porque realmente desconfiem, ou porque também acabem não querendo se submeter. Jesus é aquele que fala hoje com autoridade, e ele gera nas pessoas não apenas admiração, mas em muitas que estão dispostas a acolher esse ensinamento, Jesus vai gerar uma transformação de vida, e ele é a autoridade maior, que inclusive fala assim, com esta autoridade que o Pai lhe deu, em relação aos espíritos malignos. Os espíritos malignos são desobedientes pela soberba, pela inveja. Soberba porque se consideram, de certa forma, não é, acima de Deus, quando o inimigo de Deus, ele chega até mesmo a desconsiderar a Deus e colocar-se no centro e não mais, né, adorando a Deus verdadeiramente. Inveja, porque o inimigo de Deus inveja os seres humanos, porque a nós, seres humanos, foi dada a graça de sermos filhos. E daí nós vemos a desobediência que está em torno de tudo isso. E hoje Jesus fala com autoridade. E assim, o inimigo, ele tem que se dobrar diante do Senhor. Mas antes disso, ele vai tratar aquele homem que ele está perturbando, não é? Com violência. Ele dá um grande grito, e só assim, depois que Jesus então fala com peso e autoridade, que ele vai sair. O espírito maligno se rebela contra Deus, tenta ferir o ser humano com toda a agressividade, mas chega um momento em que ele se submete diante da força e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Jesus nos disse que alguns demônios só podem ser expulsos por jejum e oração. Ou seja, é preciso, como Jesus também, esvaziar-se de si mesmo através do jejum, porque é isso que Jesus faz na sua kenosis, né? Ele se esvazia ao vir a esta terra, e ele nos ensina a estar em comunhão sempre e plena com o Pai, não é? Então a oração faz com que nós nos lembremos que nós somos filhos, nós não somos escravos, e filhos são livres. Jesus diz aos apóstolos num dado momento que alguns demônios só podem ser expulsos assim, com jejum e oração, mas não são práticas exteriores apenas, não é? Não são práticas desligadas de um coração que quer seguir a Deus. Um coração que quer seguir a Deus recorre sim ao jejum e à oração, mas vai aprendendo através do jejum a humildade, vai aprendendo através da oração a docilidade, não é?
obediência ao Senhor. E é assim que nós vamos falar com autoridade, ou seja, falar daquilo que nós experimentamos. Queremos pedir que o Senhor nos dê autoridade no papel que nós exercemos, não para que nós nos sobreponhamos sobre as pessoas e sejamos aqueles que impõem. Esses não são autoridades, são pessoas que agem com uma certa mania de autoritarismo. Que sejamos como a autoridade de Jesus, não é? Falando com toda a consciência de qual é a nossa missão e do aconselhamento que provém da palavra do Senhor e que faz as pessoas despertarem para a vida da liberdade dos filhos de Deus. Vamos ficar em pé e nos colocar em oração.